Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 15 de novembro de 2024. O nosso super abraço de aniversário vai para Kathleen Fernanda Rosa, de Florianópolis, Santa Catarina. Também Juliana Takamissuawa, de Bragança Paulista, São Paulo. E para Laura e a Eloá, que estão completando hoje 11 anos, de Guabiruba, Santa Catarina. Parabéns e que Deus as presenteie com muitas bênçãos e graças do céu. E hoje a igreja celebra a padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rocio. Um grandíssimo abraço também àqueles que foram, meus paroquianos da paróquia Nossa Senhora do Rocio, aqui de Londrina, mas continuam amigos, Isso que é o mais importante. Este podcast é um oferecimento. Hotel Eldorado Flat, a sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente. Tá procurando consulta com médicos especialistas e sem mensalidade? Conheça a Qualimed Saúde, médicos especialistas com preços acessíveis. Conheça o nosso atendimento online. qualimedsaude.com.br. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na enciclopédia bíblica de hoje, vamos falar das tigelas e dos jarros. Os objetos de cerâmica podem ser divididos assim em duas classes fundamentais, as tigelas e os jarros. As tigelas, uma forma podia variar desde a grande tigela para banquetes com 4 asas até a pequena taça ou xícara, que geralmente não tinha asas. As tigelas eram usadas para misturar o vinho, servir à mesa, conter carvão, cozinhar e por aí vai. O fogão caseiro era, na verdade, uma tigela invertida sem fundo. A argila era simplesmente colocada numa forma. Quando usada como fogão, endurecia-se muito rápido. Pedaços de cerâmica quebrada eram colocadas ao redor da parte externa para amortecer o calor. As lamparinas eram fabricadas do mesmo modo que as tigelas e providas de reentrâncias, enquanto a argila ainda era maleável. O estilo das lamparinas mudou bastante no curso da história de Israel, mas a forma básica permaneceu a mesma. As gradativas mudanças de diferentes fases permitem aos especialistas usá-las para indicação de datas. E também os jarros ou os cântaros, Você já deve ter ouvido falar ao ler a Bíblia ou mesmo nas homilias, Os cântaros. Haviam jarros para vinho, água e óleo. Também se usavam jarros para guardar documentos, enquanto vasos pequenos eram destinados especialmente para guardar perfumes. Outros objetos de cerâmica eram garrafas de água para viagem, artigos para a indústria, por exemplo, cadinhos, moldes, rocas de fuso, pesos para tear, brinquedos, como bonecas, cavalos, camelos, objetos relacionados com religião cananeia. Os objetos de cerâmica quebrados eram às vezes consertados com pregos ou fio metálico. Os cacos de cerâmica também serviam para escrever anotações ou cartas. Conhecemos, por exemplo, uma série de cartas, as cartas de Laquis, escritas em cacos de cerâmica, óstraco, chama, pelo comandante da pequena guarnição ao seu superior em Laques, durante o ataque final de Nabucodonosor contra Judá. E é isso aí. Semana que vem vamos falar do trabalho com couro. Como será que era nos tempos bíblicos?
O Evangelho de hoje continua a reflexão sobre a chegada do fim dos tempos e nos apresenta as palavras de Jesus sobre como nos preparar para a vinda do reino. Era um assunto que naquela época gerou muita discussão. Quem determina o tempo da chegada do fim é Deus, mas o tempo de Deus, o Kairos, não é medido de acordo com o nosso relógio, o Cronos, a nossa cronologia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Derramai, Senhor, sobre o povo suplicante a abundância da vossa graça, para que, segundo os vossos mandamentos, receba estímulo e ajuda na vida presente e felicidade sem fim na pátria futura. Amém. Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. E eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O dia do Filho do Homem, apresentado como um raio na passagem anterior, é agora comparado ao dilúvio. A diferença e a corrupção com que foram surpreendidos e afetados os contemporâneos de Noé servem para nos fazer compreender a desatenção com que os homens pensam e esperam a salvação. As razões pelas quais o homem não percebe a aproximação da justiça de Deus são sempre as mesmas: negócios, interesses, prazeres de vida, todas as coisas que substituem qualquer outra ocupação, mesmo a da salvação eterna. A Bíblia oferece outro exemplo de desatenção aos sinais de Deus distribuídos ao longo da história. Até mesmo a vida dos sodomitas foi passada em folia e vício, e eles nem pensaram que poderiam incorrer em qualquer punição. E assim veio o castigo sem que ninguém conseguisse escapar. Isso não era impossível, era preciso ter cuidado e ser igual a Ló. Os tempos de Noé, de Ló, de Sodoma são como todos os dias da história humana. A salvação, a perdição, não está em algo extraordinário, mas na cotidianidade da vida. O homem perde-se, se, por movido pelo egoísmo, se salva, se for movido pelo amor. Duas pessoas que praticam a mesma ação têm destinos diferentes. Isto indica que a salvação não depende do que se faz, mas de como se faz e, sobretudo, para quem se faz. Os cadáveres atraem aves de rapina, como está em Apocalipse, capítulo 19.
Assim como as aves de rapina são atraídas para os cadáveres, o julgamento de condenação será lançado sobre o mundo por parte dos homens que jazem na morte do pecado. Não é a questão do lugar do julgamento que conta, mas a libertação do pecado, a apresentação diante do Senhor, arrependido e convertido. Quando Jesus anuncia o fim dos tempos, ele nos alerta para fazer penitência. Ele proclama o reino divino da misericórdia para que a vinda do Filho do Homem não traga condenação a ninguém. Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná. A igreja celebra hoje, 15 de novembro, a padroeira do estado do Paraná. Assim como Nossa Senhora Aparecida, esta devoção mariana brasileira teve início com uma pesca e foi crescendo com o tempo, conquistando uma multidão de devotos. Lembrando que Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717 e Nossa Senhora do Rocio em 1648. Então, a devoção a Nossa Senhora do Rocio, mesmo com história semelhante à de Aparecida, é 69 anos antes da padroeira do Brasil. A festa estadual de Nossa Senhora do Rocio, que acontece anualmente em Paranaguá, nós estivemos lá nesses dias, é um dos grandes eventos do turismo religioso do sul do Brasil. A devoção a Nossa Senhora do Rocio, como eu disse, teve início em 1648, quando Paranaguá foi elevada à vila. Durante uma pesca na Baía de Paranaguá, um pescador conhecido como Pai Berê pegou em sua rede uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Ele levou a imagem então em terra firme e ali fizeram uma cabana, onde todos os dias iam para rezar o terço. A primeira igreja de Nossa Senhora do Rocio foi edificada em 1813 e o santuário em 1920. O nome de Nossa Senhora do Rocio surgiu porque Rocio significa orvalho. Quando Pai Berê retornou da pesca e viu a imagem numa pedra onde ele tinha deixado toda cheia do orvalho da manhã, refletida o sol, então colocou o seu nome de Rocio, que depois passou a ser o lugarejo, ali o nome do lugar também onde acabou sendo encontrada. Mais tarde, o Rocio passou a ser interpretado pelos devotos como as graças que Deus derrama do céu por intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora do Rocio também passou a ser invocada por seus devotos frente a epidemias. Em 1686, quando os habitantes da vila de Paranaguá, às margens da sua baía, foram assolados por uma peste, recorreram aos favores da Mãe de Deus, invocada neste título, para que os livrasse da doença. Desde então, como recorda o site do Santuário de Paranaguá, Nossa Senhora do Rocio, @, vem sendo o socorro das aflições dos devotos cristãos paranaenses, A Virgem do Rocio também atendeu aos seus devotos com curas individuais e coletivas, como nos casos das pestes bubônica em 1901 e da gripe espanhola em 1918. Por causa de milagres e graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora do Rocio, essa devoção mariana cresceu cada dia mais. Dessa forma, os bispos do Paraná a declararam padroeira do estado em 1939. Depois, em 1977, o Papa Paulo VI concedeu a Nossa Senhora do Rocio o patronato do Paraná. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário no Rocio, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e não se esqueça de ficar um pouco mais com a sua família. Até amanhã.